O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não ver as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão ao seu lado, não acreditarei. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejais incrédulos, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, os discípulos disseram assim: Tomé, nós vimos o Senhor veio aqui. Tomé vai falar: mas se eu não ver a marca dos pregos, se eu não puser a mão ali, eu não acreditarei. Depois passou 8 dias, Jesus voltou, não é? E desejou a paz. Aqui diz que as portas estavam fechadas. Esse detalhe é importante para a gente entender que Jesus agora está com um corpo glorioso, atravessa a parede e enfim, não é? E ele chega ali e fala para Tomé: põe o teu dedo aqui, não sejais incrédulo, mas fiel, não é? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Tá vendo? Eu sou um bem-aventurado. Você também é um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Então a nossa fé, ela tem que ser alimentada. Nós temos que alimentar a nossa fé com a escuta da palavra de Deus. É o que você está fazendo agora, com a vida de comunidade, e no culto, e na missa, não é? Reunir com os meus irmãos de fé, para que a gente possa estar alimentando em nós a nossa fé. O erro de Tomé, porque os outros também duvidaram, viu? O erro de Tomé foi não estar na comunidade de fé. E quando a gente não vai na comunidade de fé, achando que rezar em casa basta, cuidado, viu? Muito cuidado, porque começa assim, com essa ideia, né? Não, eu rezo em casa, eu não preciso ir na comunidade. Aí você vai esfriando. É como uma brasa, né? Se você numa fogueira, se você pega lá numa fogueira, você tira a brasa da fogueira, ela vai se apagar. Mas não apaga de uma vez, de uma hora para outra, não. Você vai colocar ela ali e devagarzinho ela vai apagando. Ela vai dando até uns estralinhos, não é? Não paga, tirou e já apagou, não. Vai apagando. Assim também é na nossa fé, amados. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa fé, porque senão a gente apaga a nossa fé, porque senão a nossa fé vai embora, viu? E depois para voltar é mais complicado. Você sabia que é mais complicado voltar a fé de uma pessoa que perdeu do que uma pessoa que não tinha? Buscar a fé, alimentar no sentido até de uma curiosidade, não é? Porque quantas pessoas vão à missa, quantas pessoas vão ao culto, quantas pessoas vão no momento de oração por uma curiosidade. Curiosidade porque diz que é um pastor fulano de tal que vem, que é famoso, é um padre fulano de tal, é um pregador fulano de tal. No caso nosso aqui, quando vem a Nossa Senhora que verte o mel, lembra? Quantas pessoas passaram pela nossa comunidade, não é? Muitos vieram curiosos para ver se era verdade, se era mentira, e aí depois, graças a Deus, muitos ficaram, né? Alguns é verdade que foram embora também, veio, viu e tal, depois foi embora, mas muitos que vieram por uma curiosidade acabaram ficando, não é? Porque foram alimentando a fé, foram participando. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a força, não é? E olha, cuidado, viu? Com a sua fé, alimente a sua fé, tá bom? Para você não perder, porque a gente perde, viu, gente? A gente perde, viu? Pode ser padre, pode ser pastor, pode ser bispo, não é? Se não alimentar a fé, ela se vai. Alimente, pelo amor de Deus, a sua fé.